E aí, galera, pense, estamos aqui para isso, numa distribuição Sebos do Igor. Eu sou Igor Fernandes e eu sou um artista de teatro, mas que assim como você, amo os quadrinhos, amo o Batman e ama também Batman. Ano 1, inaugurando um quadro novo aqui no canal, que eu vou chamar de Obras Primas, que é fazer reviews de grandes clássicos do universo dos gibis, do universo dos quadrinhos. É chover no molhado mesmo, porque é o seguinte, eu nunca fiz reviews de muitos quadrinhos que já são meio que batidos ou que muitos outros grandes canais já fizeram, porque eu não me achava capaz, achava que não vou fazer não, porque todo mundo já fez. Digo, ué, mas eu não tenho minha opinião. Os meus mais de quase 2.000 incréus, né? Não chegamos no 2.000 não, mas já estou profetizando. Mas meus quase 2.000 incréus não querem ouvir a minha opinião, que eu compartilhe a minha experiência. Então simbora avião, meus amigos. Então deixa teu like, se inscreve no canal se você gosta desses conteúdos. E simbora aqui falar de Batman no 1. Vamos fazer o seguinte, aqui vai ter um primeiro momento em que eu vou dar a sinopse para você que nunca leu, para você que é jovem, que tá vendo esse vídeo. Depois eu vou avisar quando for, a partir dali, os spoilers. E tu vai avisar mesmo que vai ter spoiler, eu vou avisar, porque depois, para depois dizer que eu não avisei. E, inclusive esse assunto de spoiler eu já até falei num vídeo que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, sobre se spoiler é certo ou não em reviews de quadrinhos. Mas vamos voltar aqui pro nosso, viu? Batman 1 foi lançado em 1986 ali, final de 86, já para início de 87, e reconta a mitologia, o grande mito da origem do homem morcego Batman, também a.k.a. Bruce Wayne. Bruce Wayne se torna órfão quando sai do cinema junto com seus pais, e quando seus pais são assassinados, ele jura, diante da morte dos pais, que vai buscar justiça e se torna o vigilante Homem-Morcego. Dali nós temos a origem tanto do Batman como de alguns outros personagens esse novo contar dessa história, que até então já teve tantas outras origens, desde ali dos anos de 1939 até ali a década de 80, final da década de 80 para início dos anos 90. Foi muito bem. Agora vamos rumo ao spoiler. Então, se você quiser, aí o risco é todo seu, tá certo? Então, simbora aviões. Vamos conhecer aqui o seguinte. Eu gosto muito de como o Frank Miller, junto com o David Mazzucchelli, né? O Frank Miller com os roteiros, David Mazzucchelli na arte e o Rigmond Lewis nas cores, eles já trazem na primeira página, diga-se de passagem, já um primeiro impacto, que são uma das capas mais emblemáticas dos quadrinhos e que já ilustrou inclusive outras publicações aqui no Brasil, a exemplo dos formatinhos da Editora Abril. E também a página que determina a chegada tanto do Bruce Wayne como a chegada do Gordon. Você tem ali uma beleza harmônica do caos e na discrepância de como o Gordon chega, que ele vem por trem, e do Bruce Wayne, que vem de avião, já denotando a grande diferença de como cada um vai conhecer ou reconhecer Gotham City. Para a gente entender aqui onde a coisa vai, Bruce Wayne passa 12 anos longe de Gotham City e volta no auge dos seus 25 anos, completamente jovial e completamente próximo de uma ideia de celebridade. Ele inclusive é inspirado, seu design, em atores, modelos da época, né? Entre eles o James Dean. Você tem também a própria referência que o próprio quadrinho traz, que é um artista chamado Gregory Peck, né? São fotos baseadas, são imagens baseadas em fotos de Gregory Peck, né? Tá aqui, ó, para você ter uma noção de como é que o Bruce Wayne foi elaborado inicialmente como esse cara super jovial, super estiloso. Então, verdade seja dita, as cores também já entregam que Gotham City não é uma cidade que você consegue matar a charada logo de cara.
Você vai ter muito azul, muito roxo, já para trazer essa coisa de que você tem que cafucar na cidade para conhecer a cidade. Isso é muito característico também dos cinemas, e o próprio David Mazzucchelli bebe muito do expressionismo alemão, enquanto que o Frank Miller bebe tanto de fontes como dos quadrinhos argentinos, como também do próprio Will Eisner. Não é à toa que quando o Bruce chega na cidade, ele chega na própria mansão, você vê que tem um ar noir, né, um estilo noir. Você vê que as cores são mais acinzentadas, mais envelhecidas, né, para já dar essa impressão de que faz muito tempo que ele não está em Gotham. Então vem a pergunta, ele conhece Gotham City? Não. Tanto que ao assumir que ele ainda falta alguma coisa, ele fica 2 meses ainda meio que treinando. Aí você já meio que conhece o fato de que o Bruce tem uma espécie de força bruta, muito acima da média, já que ele com 2 chutes ele já consegue derrubar uma árvore. Isso não é à toa, é uma metáfora tanto para a super força como para ele ser uma figura fora do comum. Mas você tem Gordon do outro lado, conhecendo o comissário Loeb e o detetive Flash, que já mostram para ele que Gotham City não é um lugar para brincadeira. E aí você vai ter o outro grande contraste. O Gordon, não topa as paradas dos policiais corruptos, leva um pé 10 ele toma sozinho, enquanto que o Bruce se disfarça usando de artifícios do teatro e da construção de personagem para se tornar um cara, um sem nome, um anônimo, para andar na zona leste da cidade. E aí você já vê cores, mas você vê que é um colorido ainda mantendo essa sensação de não era para eu estar andando ali. Não é qualquer pessoa que anda naquele lugar. É um lugar minimamente perigoso e que é um lugar marginalizado na cidade de Gotham. E talvez seja o lugar mais barra pesada de todos. Ele até menciona que não mudou do que ele lembrava, mas mal sabia ele o que estava por vir. Então você vai ter também a Selina Kyle aparecendo, ela que aparece como uma mulher negra, uma mulher preta, e que depois na época houve uma discussão por conta disso, e aí ela meio que mudou de cor. Essa foi talvez uma das polêmicas na época, mas que não tomou tanta proporção e que muita gente talvez não saiba disso e estranhou porque você tem uma Zoe Kravitz sendo talvez a versão mais próxima dos quadrinhos até então, né? Porque você tinha a Halle Berry que fez, enfim, o filme da Halle Berry foi terrível. Esqueçamos aquele filme. Se você nunca assistiu, não vá assistir. Mas ela tinha tudo para ser, visualmente, uma mulher gato próxima, no mínimo ali, de um Batman no 1, que foi lançado ali nos anos 80. Pois muito que bem. Você vai ter confrontos acontecendo desde o próprio Gordon com os policiais, ali o Gordon indo se vingar do detetive Flash, e da investigação do Bruce dando tudo errado. Ele é esfaqueado, ele é baleado, ele é preso, o carro bate, pega fogo, ele quase morre, quase mata os policiais. Mas o que é que você tem até então? Você tem ele tomando uma decisão sobre se ele vai continuar fazendo o que ele está fazendo, ou tentando entender o que ele está fazendo, ou se ele vai parar. Isso já no primeiro capítulo dessa nova recontagem da sua mitologia, do seu mito de origem. E Gordon, por sua vez, mete a chibata no detetive Flash. E isso é muito característico porque você tem o quê? Você tem um Gordon de relativamente seus 50 e poucos anos, chegando em Gotham City e já metendo peia no garotão que queria passar por cima dele. Ou seja, Gordon não é um cara fraco. É um cara que sabe muito bem o que quer, como fazer e como também ditar, se impor diante daquela galera que talvez fosse querer intimidar o James Gordon, né? Isso é muito legal porque mostra que o Gordon está num certo pé de igualdade com o próprio Bruce, com o próprio futuro Batman, como uma dupla de igual para igual em relação a habilidades, ou pelo menos ali a relação de determinação, coragem e um coração não corruptível. E aí você vai ter finalmente a cena emblemática da origem do Batman, que é ele dizendo, né, em algumas traduções, que é uma que eu gosto mais, né,
ele diz que, tá certo, pai, eu vou me tornar uma criatura da noite, uma criatura das trevas. Por que é o que eu gosto mais dessa tradução do que dizer eu vou ser um morcego? Porque a figura do morcego, embora ela já meta medo no Batman, desde as suas primeiras origens, não é necessariamente somente a figura do morcego, mas é uma figura de medo. E como o Batman é uma figura que bebe das fontes das revistas Pulps, as revistas Pulps traziam os personagens como o Sombra, o Fantasma, The Spirit, do próprio Will Eisner, personagens que tinham um pé tanto no vigilantismo como num pé na lenda urbana, naquilo que poderia trazer uma espécie de misticismo, ou até mesmo beber ali daquele universo das revistas de terror, que eram as revistas da EC Comics. Querendo ou não, o Batman não é só um vigilante por vigilante. Ele é, na verdade, uma criatura da noite, um cruzado encapuzado, um homem morcego. Uma figura que não é comum, não é simplesmente um homem, é um homem morcego. Por mais redundante que pareça isso que eu estou dizendo, mas a gente vai vendo o fato de que enquanto Gordon vai resolvendo os problemas de Gotham, na medida do possível, se tornando uma espécie de policial herói, você só vai ter o Batman realmente aparecendo ainda mais de um mês depois, quando no primeiro quadro de aparição dele é ele saltando nos telhados. Aí aqui tem uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, que eu vou até deixar aqui meio que parado. Ó, esse é o primeiro quadro, de fato, de aparição no quadrinho da primeira aparição do Batman. Por que eu estou destacando esse quadro? Porque ele não me chamou a atenção nas minhas primeiras leituras. E reler é muito bom porque você carrega ali uma maturidade, você vai aos poucos acumulando uma maturidade literária de perceber que, por que esse quadro ser o primeiro e ser um quadro que não dá um vislumbre total da figura do Batman? Justamente para dar essa sensação de, ele inicialmente, antes de começar a agir como vigilante, ele está agindo, criando uma atmosfera de essa figura, essa lenda urbana, essa criatura meio misteriosa que está assombrando Gotham antes mesmo de estar agindo. Não é à toa que o quadro seguinte é a Bárbara Gordon massageando Gordon. Oi, demais, ele gosta. E aí você vê ela mencionar que suas costas estão igual as costas de aço, alguma coisa assim. Então parece como se não tivesse só um garoto de aço lá em Metrópolis, ou seja, ela menciona o Superman. Aqui eu confesso que aqui pode ser uma forçação de barra da minha cabeça, mas aí vocês colocam aí nos comentários o que é que vocês acham sobre. Mas eu achei curioso que aqui nessa história o Batman aparece primeiro e em seguida uma menção ao Super-Homem, ao Superman em Metrópolis. Quer dizer, será que eu estou ficando doido e o Batman surgiu primeiro do que o Superman nesse pós-crise? Fica aí a minha pergunta. Lá no Homem de Aço, o Superman encontra um Batman que já teve uma certa andança. Nas histórias, nas 6 edições do arco Homem de Aço, que é a origem do Superman. Aqui o Batman aparece primeiro, o Superman é mencionado depois. Enfim, comenta aí o que vocês acham. Será que eu estou ficando doido? Enfim, vamos continuar. Quando o Batman finalmente aparece agindo para valer e tendo um vislumbre da sua primeira ação, o que você tem de contraste a uma aparição? Você vai ter ele combatendo os bandidos e o primeiro quadro é os bandidos já se assombrando com o Batman. Eles ficam completamente assustados. Ou seja, ele já tinha implantado durante esse tempo que ele ficou, porque você vê que tem vários saltos de tempo no quadrinho, e que esses saltos são meio que ignorados. A gente vai lendo e vai ignorando os saltos de tempo, e ignorando o fato de que o Batman, ele não simplesmente botou a roupa e foi. Ele preparou o terreno para que os criminosos tivessem medo dele como essa criatura da noite. Quando ele vai agir de fato como um vigilante, o que é que dá errado? É que o Batman se precipita. Ele vê que ele tem um domínio do medo nas mãos dos criminosos e se excede. Quando ele se excede, ele vai tomar uma atitude de principiante, que é agir em um espaço pequeno, quase derrubando um dos bandidos e o matando. Ele salva o bandido, lógico que esse Batman já começa demarcando nesse primeiro quadro, né, o tom de que ele não mata, mas aí isso é o início dele.
Até sabermos se esse Batman aqui, esse novo Batman mata ou não, aí, meu amigo, toma história. Mas vamos começando aqui a avançar na primeira ação teatral do Batman. E eu estava usando esse termo teatral demais, é porque de fato esse Batman ele é muito teatral. Ele prepara um cenário na mansão com todos os poderosos e a grande elite de Gotham, colocando refletor, ele arma refletores, ele arma microfones, ele se estende a criar uma imagem agigantada dele mesmo, tanto do ponto de vista do visual, como também do ponto de vista da voz. Ele quer amedrontar a elite de Gotham e dar um basta ao que a elite de Gotham até então estava fazendo. Ou seja, referência direta ao filme original Marca do Zorro. E também ao próprio personagem do ator do Zorro, que nas bastidores do filme queria e sugeriu ao diretor a trazer takes mais próximos do rosto na hora de ameaçar os seus inimigos. Ou seja, Batman se deflagrava como o inimigo número 1 de toda uma elite criminosa de Gotham City. Você vai ter ele se aliando ao Harvey, e é interessante porque você tem um Harvey Dent que esconde o Batman atrás de uma mesa. Você vai ter o Harvey sendo o primeiro suspeito a ser o Batman. E você vai ter uma cena brilhante que é o Batman sendo perseguido pela SWAT. Essa cena, toda essa sequência dessa cena, ela é extraordinária, que você vai ter um Batman e as cores modificando-se de acordo com esse momento de ele ser capturado pela SWAT vai ficando cada vez mais tenso, mais sanguinário, mais frenético. Então você vai ter a imagem ficando mais avermelhada, a imagem ficando mais amarelada, você vai vendo ela ficando mais escura. Tudo daí dependendo de qual emoção o David Mazzucchelli e o Raymond Lewis queriam passar para a gente através da arte, das cores, e o que o Frank Miller queria com essa narrativa de perseguição, que era mais ou menos mostrar que o Batman, mesmo na pior situação, poderia ter uma carta na manga, a exemplo dos morcegos que ele traz para Gotham para conseguir escapar. Então você vai ter também Gordon compreendendo que o Batman poderia ser um aliado, mas até ele perceber isso, as coisas vão tomando outras proporções. Você vai ter muitas referências nessa origem, que eram referências lá da Era de Ouro, do Batman da Era de Ouro, como exemplo do Ultraleve, do Asa Delta. Você vai ter a figura do Batman tendo ângulos muito próximos desse estilo mais noir, assim como também a própria Mulher Gato deflagrando o seu principal conflito, que é com Carmine Falcone e com o Romano. Você vai ter também o próprio Batman agindo a paisano pela primeira vez durante o dia, e você vai ter uma controvérsia nesse quadrinho, que é o fato de que quando o Bruce Wayne vai salvar o filho do Gordon que foi sequestrado para ameaçá-lo de parar de interferir nos esquemas da máfia, você vai ter um Bruce aparecendo de frente para o Gordon de cara limpa, deixando ali em aberto se o Gordon está falando a verdade ou não quando diz que sem os óculos ele não enxerga absolutamente nada quanto a quem é aquela pessoa ali que está diante dele. Minha opinião, tá? Minha. Para mim, o Gordon descobriu que o Bruce é o Batman. Mas a linguagem ambígua que o Frank Miller usa não te dá assim, ó, toma, bem mastigadinho. Ó, tô, meu filho, tô aqui a fanservice, ó, toma. Não. Aqui nós estamos falando dos anos 80, onde as obras não te davam fanservice, bebê. As obras ficavam te instigando e matutando e não te davam o que tu queria. Você nem sabia o que é que você queria. E a obra ia te conduzindo ao que a arte realmente faz, que é criar essa discussão, criar esse rebuliço todo. E aí você tem depois, em seguida, depois dessa questão em aberto, se Gordon descobriu ou não quem é o Batman, é ele criando um bate-sinal, né, que é a capa
uma capa alternativa dessa edição, aparecendo aqui, e o Gordon mencionando a futura aparição do Coringa e o Batman como aliado. Terminando até então como foi contada essa origem em 4 partes, e nos deixando ali com aquela pulga atrás da orelha, o que é que vai acontecer agora com esse novo Batman. Então, é essa mais ou menos a origem que a gente vai ter do Batman e essa sensação de que Batman começa como uma figura emblemática e uma figura com a sua mitologia renovada após histórias como Batman Cavaleiro das Trevas, que desconstruiu a sua persona depois de longos 50 anos de história, ali desde a Era de Ouro até o final dos anos 80, com a Crise nas Infinitas Terras. Portanto, estamos aqui com o início da largada de toda uma nova cronologia que, diga-se de passagem, não deixa de ser tão confusa como a sua origem inicial. Muito bem, sai daqui, moça, vai pra casa de quem como no resto. Então, eu fico por aqui, né? E muito obrigado a você que veio até o final do vídeo, que sempre acompanha esses raciocínios e um review que eu pretendi, né? Não sei se eu consegui. Um review quase que completo, que querendo ou não, essa história, esse quadrinho deixa muitas questões em aberto e propositalmente por conta da linguagem e do estilo de narrativa do próprio Frank Miller. Então, deixo aqui aberto para que vocês possam, junto comigo, nos seus comentários, a gente criar aqui as discussões com respeito mútuo sempre. E, claro, vou ler cada um dos comentários, comentar junto com vocês. E simbora aviões, que aí agora outras grandes obras-primas virão aqui neste novo quadro do canal. Se você quiser uma obra-prima em específico, coloca nos comentários, me dá a tua sugestão e simbora aviões para as próximas edições desse quadro novo, tá? Um beijo, um abraço, fique com Deus, uma ótima semana e até a próxima. Batman. Eita, meu